Olá, viva! Seja bem-vindo ao Plataforma Associativa, o programa que pretende sublinhar o papel determinante do associativismo na sociedade agdense. O CAAB, Centro Cultural e Recreativo de Aguada de Baixo, conta com 5 anos de existência. Para nos explicar o que é e o que norteia esta nova associação local, temos connosco Elizabeth Soares, a Presidente. Olá. E Silvia Santos, coordenadora de projetos do Centro Recreativo e Cultural. Bem-vindas à Soberania do Povo TV. Nós vamos falar de uma nova associação e das razões que motivaram a criação de uma nova associação. A associação nasceu já existia uma associação inicialmente, a Científica, em Aguada de Baixo, mas devido a outros motivos eles terminaram. E então nós decidimos, que já trabalhávamos há imenso tempo com eles, a continuar e desenvolver essa associação. No nosso caso, nós queríamos continuar a dar apoio às crianças da Aguada de Baixo, a todos os jovens que já conhecíamos desde pequeninos, que eles entram na associação a partir dos 6 anos e normalmente só saem para a universidade. E então nós queríamos dar o apoio que tínhamos dado sempre e então decidimos retomar novamente esse trabalho. Nós damos apoio pedagógico inicialmente, todos os dias, mas queríamos fazer para além disso, queríamos fazer muito mais, queríamos desenvolver a parte de cidadania. Fazemos de todo tipo, um bocadinho de todo o tipo de atividades, desde trilhos, desde ações não formais, desde curtas. Pois, exato. E os vossos jovens são de que idade a que idade? São da Guarda só? Não, maioritariamente são da Guarda, mas temos jovens de Vagos, temos jovens de Barro, temos jovens de Aguada de Cima, Travassou também. E de que idades a que idades? Vai desde os 6 aos 18, embora aqueles que vão para a universidade normalmente vêm sempre fazer alguns trabalhos connosco, portanto até aos 25 de certeza. Como é que eles aparecem na associação? Inicialmente eles apareceram por causa do apoio ao estudo. Aparecem para ajudar os pais a terem um recurso onde deixar, ajudar a estudar. As matérias letivas vão mudando, os pais acham que não conseguem seguir de uma forma mais... Acompanhar, basicamente. Acompanhar. É o apoio ao estudo, é basicamente por isso. Mas depois aproveitam isso para outro tipo de atividades, para desenvolver outro tipo de atividades? Sim, normalmente sim. Porque a lógica geralmente é os pais trazem-nos, mas depois alguma coisa os faz ficar. Exato. E a lógica é, no início, sim, os pais trazem porque é preciso ajudar a estudar, a desenvolver método de estudo, a aprender a estar depois da escola, mas depois a lógica é que os miúdos também não querem sair. Porque há um espírito que nos une, é uma ideia, tipo, um bocado, nós brincamos sempre que é tipo família. E então, nós sim, estudamos com eles, sim, ajudamos a desenvolver método, mas depois há toda uma série de dinâmica pessoal, há uma dinâmica de atividades, etc., que não pode ser esquecida e é isso que os faz ficar, é isso que depois de irem para a universidade, voltam, se calhar, no Natal, para vir para o jantar e para partilhar a experiência. O que é que os faz a esses jovens chegarem e ficarem? O que eles nos dizem sempre é que é um espaço seguro, é um espaço de partilha, é um espaço em que eles podem desenvolver as atividades, os gostos que têm. Uns porque vão e dizem podemos fazer uma atividade com os mais pequenos, no sentido de eu fiz um workshop de dança, posso partilhar. Ou nós fizemos um projeto sobre aquele das redes sociais. Sim. Que eles estiveram a falar. E então acabam sempre por voltar e partilhar com os mais novos as experiências que tiveram. Porque a lógica é, eles não estão, por exemplo, por faixa etária. Não. Nós temos salas e eles estão misturados com miúdos mais velhos, miúdos mais novos. Então há toda uma dinâmica de, sim, eu sou mais velha que ele, mas eu também ele tem alguma coisa para me contribuir para mim, não é? Então é essa lógica de família no sentido que não são todos iguais, não são todos da mesma turma, da mesma escola, do mesmo sítio. Então essa diversidade, essa necessidade de ouvir o outro e de aprender é que também torna especial. Porque é aquela situação de praticar, não é? Sim. De experimentar coisas. Por exemplo, é por isso que se chama CAB. É o Centro Cultural Recreativo da Aguada de Baixo, mas porquê que é CAB? Porque cabe tudo. Basicamente foi isso. A lógica é essa. Mas tem que haver um fio condutor, porque obviamente que são muitas personalidades juntas e
E as coisas às vezes não são simples. Como é que se compatibiliza isso tudo? O que é que vocês têm? Quais são os vossos segredos, se quiserem? Eu acho que passa muito por a questão de eles sentirem que são ouvidos, independentemente das opiniões que têm. São ouvidos, a opinião que eles têm é validada, pode ser desconstruída muitas vezes, mas é um espaço em que eles não se sentem julgados. É aquela, qualquer... sim, exatamente. Sim. É aquela teoria mesmo são todos diferentes, sim, há respeito, independentemente da faixa etária, e é aquela lógica de ouvir os jovens, porque muitas vezes as pessoas querem debitar coisas, querem passar coisas e não ouvem o outro lado. E nós temos essa capacidade, também temos experiência, não é? Sim, sim, sim. E temos isso da nossa personalidade, que é aquela situação de ouvir, não é só querer dizer. Falou um bocadinho, Elizabeth, ali no julgar. Nós estamos numa cidade que julga muito e as pessoas sentem-se muito observadas, é isso? É. Isso nos jovens faz-los retrair e às vezes ter atitudes que muitas vezes nós achamos que não são as mais corretas? Sim, sem sombra de dúvidas. Até porque eles sentem-se julgados pelos colegas, pelos pais. Agora temos acesso a todo o tipo de informação. Há um vídeo que é feito e porque eu disse isto, mas ninguém sabe porque é que eu disse aquilo, e eles acabam todos por, maioritariamente, em todas as experiências que têm, se sentir julgados. Quantos jovens é que... Crianças, no fundo crianças e jovens, porque é uma faixa etária muito dilatada entre os 6 e os 18 anos, há ali, enfim, maturidades diferentes, se pode chamar assim. Quantos jovens é que vocês normalmente, com quantos jovens é que vocês normalmente trabalham? Atualmente estamos com 32. Ainda é um número significativo. É. Diariamente. Sim, diariamente, todos Há aí os dias. muito trabalho das ciências sociais. Há um bocadinho. Nós trabalhamos um bocadinho de tudo. Mas, sem sombra de dúvidas, fora o centro de estudos, tem muita parte das ciências sociais. Tem. E com isto tudo, qual é a ligação que vocês têm, que a vossa associação tem à comunidade? Nós tentamos muito dar um pouco do que temos ou passar para fora. Inicialmente pronto, estávamos a desenvolver a associação, fomos muito virados para dentro e depois tentamos abrir para fora. Tentamos fazer atividades com outras instituições, nomeadamente o Jardim Social, o Lar de Idosos, O Paraíso. Temos articulado também com a Junta de Freguesia. Sim. Mas vocês têm atividades em parceria com essas instituições que já estão há bastante mais tempo. Exato. Tentamos de alguma forma ter sempre algo para podermos apresentar. Por exemplo, recentemente no Paraíso Social nós fizemos uma atividade com os miúdos em termos de celebração do Dia da Freguesia da Guarda de Baixo e Barro. Então nós sugerimos recolher testemunhos dos idosos da Guarda de Baixo, dos familiares deles, e falamos então também com o Lar de Idosos da Guarda de Baixo a dizer se havia essa abertura. E eles demonstraram uma abertura imensa e fomos lá fazer entrevistas e recolher esse património oral da Guarda de Baixo. E sem falar que quem elaborou as perguntas foram os nossos miúdos associados, sim. Há aí uma atividade, digamos, intergeracional também e com uma aprendizagens múltiplas, porque na realidade uns aprendem com os outros. E vocês, a associação é constituída por quantos elementos? Têm associados, obviamente. Quantos elementos é que constitui o universo, digamos, da associação? Nós temos, somos 15 e... Estou a falar dos órgãos sociais. Sim, estou a falar dos órgãos sociais, mas em associados nós temos 25. Acho que são 25. Mas é uma associação aberta ou a nova participação, ou é uma associação, digamos, fechada, no sentido de que tem um objetivo, há um conjunto de pessoas que estão envolvidas dentro dos mesmos objetivos e procuram fazer, ou uma associação que se pode abrir a mais gente para aumentar o seu, digamos, universo a nível do associativismo, a nível do número de associados? A lógica é muito os jovens que estão connosco desde esse primeiro ano, que chegam à universidade. Então, a partir dos 18 anos, eles também passam a fazer parte da associação. Então, a lógica envolve os jovens, envolve familiares dos jovens que estão envolvidos nessa dinâmica, porque é um bocado difícil entrar na dinâmica do CAB, no sentido de que tem que haver esse espírito de abertura, tem que haver esse espírito de tentar e conseguir, não é? Não estamos fechados,
Mas, obviamente, damos preferência aos jovens que andaram lá e que conhecem já como é que nós somos. E que têm o mesmo espírito, ou seja, Exatamente. nós estamos a falar de uma associação de associações, o associativismo tem muitas formas de ser. Há o associativismo mais tradicional, que é a associação das pessoas a uma coletividade em função daquilo que ela faz, mas depois também há as associações que têm um determinado padrão. E para manter o padrão também tem que ter uma certa, digamos assim, seletividade, é isso? Na escolha, sim. É um pouco isso? É um pouco isso, sim. Mas que apoios é que vocês têm recebido para além? Que apoios é que têm recebido para poderem ter a atividade que têm? Normalmente nos projetos nós estamos cingidos às parcerias, né? Normalmente Erasmus+, IPDJ, basicamente têm sido esses os nossos parceiros, os nossos apoios. Os restantes nós temos feito sobre a própria associação. Exatamente. Sim, imaginemos que fazemos um projeto, esse projeto Gente da Minha Terra, nós precisamos então de fazer aquilo, pedimos apoio à junta no sentido do espaço. Nomeadamente, fazemos um projeto Erasmus+, por exemplo, daqui a 15 dias vem aí um grupo de participantes, pedimos pontualmente o apoio à Câmara em termos do autocarro ou do espaço para podermos desenvolver as atividades. O IPDJ e o Erasmus+, são apoios que nós temos mediante os projetos que nós apresentamos, desenvolvimento de atividades, e, por exemplo, a Junta de Freguesia e etc. são mais pontuais nesse sentido. Sim, são os apoios digamos, das autarquias, são apoios pontuais, é isso, não é? Exato, sim. Vocês, para tudo isto, têm que ter um orçamento. Qual é a natureza ou a grandeza, digamos, do vosso orçamento? O nosso orçamento basicamente tem a ver com o apoio ao estudo. Nós fazemos uma gestão dos valores do apoio ao estudo que é-nos dado durante o ano, porque nós trabalhamos desde o início das aulas até ao término, e mediante essa gestão é que fazemos as atividades que podemos desenvolver ou o que é que podemos realizar mediante o que temos. Falta falar, antes de falarmos nos projetos, e especialmente do projeto que está em marcha neste momento, falta falar das instalações. Onde é que fica? Fica em Aguada de Baixo, fica na Alameda, fica perto da igreja, exatamente, e perto. Sim. E normalmente um jovem, como é que chega lá? Sabe que existe ou vocês fazem-se anunciar? Nós, normalmente, ou pelo que nós temos notado ao longo dos anos, é por contactos entre pais. Os pais vão falando, vai passando a mensagem. Mas temos o nosso site, né? E nas redes sociais e anunciamos as nossas atividades. Mas lá está, ainda funciona muito a parte de boca a boca. Sim, mas tem aumentado ou tem estabilizado o número de... Ou seja, vocês sentem que o número de jovens que recorrem aos vossos serviços tem aumentado ao longo do tempo ou é mais ou menos estável? Eu creio que tem aumentado. Tem aumentado, Nós sim. É que temos, obviamente, uma lotação diária. Ok. Então, não, mas tem pessoas em lista de espera, digamos, ou algo assim, mas não temos. Vocês têm um número limite de... Claro, temos. Ok. Temos porque ainda somos uma associação pequenina, ainda não temos... Mas nos vossos horizontes estará a aumentar a possibilidade de aumentar essa capacidade? Ou não? Ou é difícil? Nós gostaríamos, mas mediante todas as atividades e a questão de podermos chegar, a questão que nós estávamos a falar, de ser um espaço seguro, partilharem, serem ouvidos, ter a disponibilidade para cada um deles, que é um esforço diário, torna um pouco complicado aumentar muito o número. Não é um objetivo expandir, digamos. Acho que nós queremos fazer a diferença, nós queremos estar com eles, para eles sentirem-se especiais. Se uma pessoa aumenta demasiado o número de associados, depois começa a perder aquela ligação direta que tem. Ou seja, quantidade não é qualidade. Exatamente. É isso? É isso mesmo. É isso Vamos mesmo. falar dos projetos. Vocês estão muito ligados a projetos no âmbito do Erasmus+. Já está um em marcha, mas antes de falarmos no que está em marcha, o que é que sentem que têm ganho com os projetos? Eu falo que sensibilização, informação, cidadania. E o contacto com o outro, não é? Sim.
Porque estes projetos são todos feitos em parceria europeia. Então, aquela ideia de conhecermos outras organizações, outros grupos de jovens, essa troca, essa partilha, esse trabalhar em conjunto para atingir um objetivo, enriquece em termos mesmo organizativos, não é? Sim. Desenvolvemos as competências para gerir projetos e etc. Esses parceiros europeus trazem também os seus jovens, é isso? É online ou é presencial? Presencial. Presencial. E que tipo de organizações são essas nos outros países? A organização espanhola também é uma associação juvenil. Pronto, é a Espanha, Ucrânia e Hungria. São sempre as mesmas em todos Não. os projetos? Neste caso, no que está em marcha, e já vamos falar nele, são esses parceiros de Espanha, de Espanha, da Hungria e da Ucrânia. Sim. Mas normalmente nesses países são associações também de jovens como a vossa? Pode ser. Neste caso, por exemplo, a Hungria é uma escola. Mas geralmente é uma associação juvenil que nós selecionamos mediante o conteúdo do projeto e mesmo o que é que eles podem trazer para a mesa, não é? Porque é um pouco essa gestão anterior à realização do projeto, é o que é que o parceiro vai acrescentar, porque é que este projeto é importante para eles, para não ser só uma parceria sem fim. Nós estamos a falar de projetos europeus que normalmente até são, digamos, diminuídos relativamente às grandes obras e são projetos mais de natureza social, de intervenção social. A vossa ação depende muito destes projetos, não é? Para poder desenvolver essas competências de cidadania que pretendem, não é? Não depende na dimensão europeia, porque a cidadania também tem uma dimensão individual, uma dimensão nacional, não é? Não podemos achar que só a cidadania só se desenvolve em contato com o outro, ou aceitar a diferença só se desenvolve a contactar com o outro. Desenvolve-se também a contactar com o idoso, com as crianças de outra faixa etária, com pessoas com outras características, não é? Esses projetos acrescentam no sentido da dimensão de eu sou uma pessoa europeia. Eu conheço jovens de outros países que são como eu, que têm as mesmas preocupações e que podemos cooperar. Não é necessário sermos todos portugueses para sermos um só, não é? Sim, mas o projeto europeu, os projetos europeus e os contactos com jovens de outras nacionalidades dá uma dimensão diferente, porque possibilita, digamos, contactar com realidades até culturais diferentes e com isso também se aprende bastante, não é? Muito. Vocês têm sentido, claro que isto não são, digamos, o retorno não pode ser medido, não é? Mas vocês têm sentido que os vossos jovens ou jovens envolvidos nessas atividades têm lucrado pessoalmente, em termos pessoais, com este... o que é que vocês sentem na realidade? O que é que eles vos transmitem? Eu sei que eles vos transmitem. Que tipo de aprendizagens é que eles têm tido com estes contactos com os jovens de outras nacionalidades? Primeiro de tudo, é importante referir a aprendizagem do inglês em situação comunicacional. Muitos jovens pensam que o inglês é só na escola, é só gramática. E essa oportunidade num ambiente não formal de desenvolver o inglês, de falar, comunicar, mesmo que não seja o correto, já por si já é um retorno bastante elevado, não é? Porque eles passam a encarar a língua como um organismo vivo. Para além disso, creio que é em termos sociais, em termos de saber lidar com um imprevisto, com ser autónomo, porque quando participa-se num projeto desse nível, eles estão em conjunto connosco, não é? Estão em grupo, mas também têm que saber lidar com os problemas que surgem. E essa autonomia de lidar com as coisas à medida que elas acontecem é bastante para mim, na minha ótica, Sim. é bastante importante. E a questão da procura? O procurar mais, saber mais, fazer mais, porque normalmente os jovens com quem eles têm contactado, por a realidade ser diferente da portuguesa, eles têm muito contacto com associações ou estão sempre envolvidos em algo mais voluntariado, por exemplo, e os nossos estão muito mais virados para a família, saem de casa mais tarde, têm outro tipo de mentalidades, que faz parte da mentalidade tradicional portuguesa e nada contra, só que eles levam esse choque. E então, normalmente, quando saem do projeto, querem fazer mais, querem conhecer mais, querem fazer voluntariado, procuram locais para o fazer. Acabam sempre por desenvolver a parte de do cidadania. associativismo também, da ideia de participar na vida da comunidade. Exatamente. Eu pergunto-vos isto porque nas viagens que também vou fazendo, e muitas ao continente europeu, noto uma diferença muito grande entre os jovens europeus e os jovens portugueses, porque nós geograficamente estamos num canto
E os jovens europeus facilmente passam de um país para o outro e esse intercâmbio é sempre muito importante. E nesse sentido, lá está, nós temos muita capacidade, mas também penso que nós precisamos de nos relacionar com os outros para aumentar e até mesmo ter horizontes mais alargados na nossa vida, e especialmente estas novas gerações. Daí eu vos ter perguntado se há feedback por parte deles, destes contactos, porque na realidade o que nós também vamos vendo é que é uma minoria dos jovens portugueses que têm esta possibilidade. Sim. Não é? Nem toda a gente está. Vocês têm à volta de 30 jovens, outras organizações também não terão muito mais. E, portanto, isto chega sempre a um número muito reduzido de jovens a nível nacional. O último projeto, ou melhor, o projeto mais recente, o que está em marcha, tem a ver com o ódio, não é? Sim. Em português é Desafia o Ódio, age, reporta, envolve-te. É mais do que óbvio o objetivo disto, não é? É mais do que óbvio. O que é que vocês pretendem atingir com este projeto? Para já, este projeto já está em marcha, começou e acaba quando? Vamos falar primeiro um bocado dele. Começou em janeiro, no dia 1 de janeiro. Já aconteceu uma visita preparatória com os parceiros todos em Águeda, um elemento de cada organização mais um jovem para preparar o intercâmbio, que vai começar no próximo dia 1 de abril, até dia 8, em Águeda, pronto. Com 48 pessoas, 40 jovens, 8 líderes de grupo, que é naquela situação de acompanhar os grupos que vêm. O objetivo do projeto, basicamente, nós identificamos que é uma situação, um problema nas redes sociais, sobretudo o discurso de ódio. O discurso de ódio direcionado para a diferença, para os grupos minoritários, para tudo aquilo que é diferente. E nas redes sociais e na internet não há grande controle, não é? E os jovens geralmente aceitam como se fosse uma cultura online. Então a lógica é acompanhá-los na identificação de exemplos concretos de discurso de ódio nas redes sociais, que eles estão a fazer neste momento até dia 1 de abril, e depois, durante o intercâmbio, abordar exatamente o que é o discurso de ódio, o que é que se pode fazer, e culminar numa formação, num workshop, desenvolvido pelo Cine Clube da Bairrada, em parceria connosco, sobre fazer curtas e editar as curtas sobre o impacto do discurso de ódio. E essas curtas vão ser feitas pelos jovens em grupos multiculturais, com o apoio dos Group Leaders e do Cine Clube, e a ideia é expandir o impacto do projeto, partilhando essas curtas na internet e também... Curtas-metragens. Sim, curtas-metragens. Curtas-metragens, que é para toda a gente entender. Essas curtas-metragens na internet, mas também, apresentá-las nas comunidades locais no Dia Internacional contra o Discurso de Ódio, que é em junho, ou no Dia do Desenvolvimento das Competências Jovens, que é em julho. Portanto, em abril, do dia 1 ao dia 8 o encontro vai ser o intercâmbio, vai ser em Aguada de Baixo? Em Águeda. Em Águeda mesmo? Em Águeda mesmo. E o que é que está previsto, como é que vocês vão preencher esses dias e quantos vêm de fora? Ok, de fora são 36. 36, sim. Excetuando os portugueses, não é? 36 de Espanha, Hungria, Ucrânia. Exatamente. Que se vão juntar aos vossos. Exatamente. E esses jovens vão se reunir em Águeda e vão, primeiro de tudo, criar uma dinâmica de grupo, nos primeiros dias, conhecerem-se, perceberem exatamente que grupo é este que nós temos, não é? Depois desenvolverão dinâmicas de grupo baseadas na educação não formal sobre o discurso de ódio, sobre a minha atuação nas redes sociais, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu identifico nas redes sociais. Os 3 dias mais à frente serão dedicados a esse workshop de produção de curtas-metragens e de construção de guiões, as filmagens e a edição dos filmes, e vai culminar então nesse produto que será apresentado entre eles, para depois serem apresentados no futuro nas suas comunidades. Sim, com essas curtas-metragens, portanto, o que se vai passar vai perpetuar e vai servir também para outras iniciativas de caráter pedagógico. É um bocado isso, não é? Sim, sim. Sim, e a lógica mesmo, durante a semana, eles vão criar produtos digitais, produtos nas redes sociais. Cada grupo nacional diariamente vai partilhar as suas aprendizagens nas redes sociais, de acordo com o projeto. E onde é que se vão realizar essas atividades, em concreto? Na Fernando Caldeira, muito provavelmente. Na Escola Fernando Caldeira? Sim. É uma organização gigantesca, de certa maneira, não é? Porque vai envolver muita gente e
E da vossa parte, vocês contam com o apoio de alguma entidade em particular, para além de, obviamente, disto de ser um projeto no âmbito do Erasmus+. Sim, o Cineclube da Bairrada está ativamente a colaborar nessa parte que é fulcral durante o projeto, não é? Temos o apoio da Câmara também, em termos logísticos. Portanto, basicamente é o CAB, a Câmara e o Cineclube da Bairrada a cooperar em prol deste projeto. E onde é que eles vão ficar alojados? No Conde d'Águeda. Conde d'Águeda. Aí ficam, não é naquela lógica do acolhimento familiar? Não, é muito complicado porque o cronograma, não é, que nós temos começa desde as 9h30 até às 6, mais ou menos, 6h30. E então é num âmbito de estarmos todos juntos, todos reunidos e estarmos a fazer essas vivências. Então não é num âmbito familiar. Sim, porque depois se estivessem em família estariam isolados ou basicamente isolados uns dos outros. Então geralmente nós fazemos sempre com que eles estejam em conjunto no mesmo espaço, para também ter aquela experiência da educação informal que é fora do tempo das atividades. Vai haver espaço para lazer também no meio disso tudo? E Sim, para conhecimento da região e tal, vai ser... Sim, eles irão desenvolver um paddy paper, nomeadamente em Águeda, não é? Terão também uma visita a Aveiro, em que visitarão a sede do IPDJ e terão uma palestra lá sobre o discurso de ódio. E também terão um tempo livre em Aveiro durante esse dia e terão, por exemplo, digamos, 2 ou 3 noites livres, mas também existirá as noites interculturais, que não sendo atividade, não é? Aprende-se muito, que é aquela ideia de Portugal, a Espanha, a Hungria e a Ucrânia partilharem um pouco da sua cultura para os restantes participantes. E foi difícil os jovens da Ucrânia virem neste tempo de conflito? Pois, é muito complexo. É complexo. Mas eles arranjaram forma e acho que é exatamente por isso que eles fizeram esse esforço para vir, a organização ucraniana. É aquela lógica de continuar a mostrar a Europa. E sim, eles não puderam voar de lá, então se calhar vão chegar muito mais cedo, porque têm que apanhar o autocarro da Ucrânia para outro país, para depois apanhar o autocarro, o comboio, para depois voar para o Porto, não é? Pronto, mas sim, foi complexo, mas é exatamente por isso, não é? Mesmo assim, é importante essa participação. Uma lógica. E eles são de onde? São de que zona da Ucrânia? Kiev. Aí são mesmo de Kiev, ok. Normalmente esta atividade vai envolver jovens de que idade a que idade? Não é tão largado o escalão etário como dos vossos jovens? Não, geralmente nós optamos mediante a faixa etária, mediante o projeto, não é? Neste caso é dos 14 aos 18. Jovens só com essa faixa etária, os líderes de grupo que vêm acompanhar não têm limite de idade. Muito bem. Eu acho que esta conversa foi muito produtiva. Eu agradeço a vossa presença no Plataforma Associativa e espero que tudo corra bem na recepção no acolhimento aos jovens europeus e aos nossos jovens também, que fazem parte do mesmo espírito, agora no mês de Abril. E que as vossas atividades continuem a ser profícuas para os jovens. Nós precisamos disso. Muito obrigado pela vossa presença no Plataforma Associativa. O programa que, como eu disse, procura sublinhar a importância da participação cívica e do associativismo na evolução das sociedades. Em Águeda, em particular, as associações foram decisivas para o crescimento do município. Obrigado pela sua atenção. Voltaremos para a semana. Entretanto, aproveite bem a sua semana.